Olá, bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 1º de setembro, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher os nossos corações de muita paz e amor. A reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, versículos de 38 a 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre muito alta e pediram a Jesus que fizesse alguma coisa por ela. Jesus, aproximando-se de sua cabeceira, falou imperiosamente à febre, e a febre deixou-a. Ela levantou-se e começou logo a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes com diversas enfermidades traziam-nos a Jesus, e Jesus, impondo as mãos sobre cada um deles, curava-os. De muitos deles saíam demônios, que diziam em altos gritos: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus, em tom severo, impediu-o de falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao romper do dia, Jesus dirigiu-se a um lugar deserto. A uma multidão foi à procura dele e, tendo-o encontrado, queria retê-lo, para que não os deixasse. Mas Jesus disse-lhes: Tenho de ir também às outras cidades a anunciar a boa nova do reino de Deus, porque para isto fui enviado. E pregava pelas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, o primeiro dia do mês de setembro, mês em que celebramos, através da igreja, o mês da Palavra de Deus, o mês da Bíblia. Palavra essa que nos salva, nos liberta e que nos traz a esperança e a boa nova do reino de Deus. E através dessa palavra, em que João anuncia logo no seu capítulo 1, que a palavra se fez carne e habitou no meio de nós, Jesus se apresenta na casa de Simão. Jesus estando na casa de Simão, aquelas pessoas que estavam ali no meio intercedem pela sogra de Simão. Pedem a Jesus que a cure. Então, Jesus, como diz a palavra, fala imperiosamente à febre, fala diretamente à doença, e a doença se vai. A autoridade que Jesus fala é a autoridade de quem tem o poder divino. A autoridade de Jesus, ela é muito maior do que tudo. Jesus, sendo a palavra encarnada, sendo o Filho único de Deus, ouve os pedidos daquelas pessoas. Tirar a febre de uma pessoa para Jesus parece ser muito simples. Mas a beleza dessa cura está na preocupação das pessoas daquela casa com a doença daquela pessoa. E com muito amor é pedido para que Jesus olhe para ela com misericórdia. E diz na palavra que Jesus aproxima-se da pessoa. Jesus vem ao encontro daquela pessoa doente para que tire ela daquela enfermidade. Que lindo é ver Jesus aceitando os pedidos daquelas pessoas para que possa curar e libertar os outros. E aqui fica uma grande lição para nós, que muitas vezes deixamos de rezar por aqueles que precisam da cura, da recuperação, que precisam de uma libertação. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos estar atentos aos necessitados. E aí então, se colocar de joelhos e pedir a esse Jesus que venha ao encontro
encontro dessas pessoas enfermas e que as cure-as. Essa primeira mensagem do Evangelho de hoje traz um finalzinho de uma informação muito importante. A sogra de Pedro, sendo curada, ela levanta-se e começou a servi-los. Ela não foi só servir a Jesus, ela se colocou a serviço de todos os que estavam lá. Imagino eu que os discípulos e amigos de Jesus estavam todos juntos naquela casa. Era a casa de Simão Pedro. E a sogra de Simão se coloca a servi-lo. Aquela mulher, aquela pessoa, quando se sente curada, se sente liberta, ela também sente na obrigação no coração de servir ao próximo. Quantas e quantas vezes olhamos uma devoção muito grande, olhamos uma piedade muito grande das pessoas enfermas, pedindo a que esse Jesus venha curar, venha salvar, venha tirar toda a enfermidade do corpo. E se apega a uma fé sobrenatural. E Jesus, vindo ao encontro dessa pessoa, cura e liberta essa pessoa. E quantas vezes vimos essas pessoas curadas e libertas por esse Jesus misericordioso, deixando de lado todo aquele fervor, toda aquela devoção, todo aquele amor, toda aquela fé deixada de lado, porque alcançou o seu grande objetivo. Nós, quantas e quantas vezes, não sabemos ser agradecidos à graça recebida. Quantas e quantas vezes alcançamos aquilo que queremos e deixamos de lado o principal, o médico dos médicos, aquele que liberta. É muito interessante que na sequência desse evangelho diz que muitas pessoas estavam procurando a Jesus para quererem ser curados. E diz na palavra que de muitos deles saíam demônios. E que esses demônios reconheciam a divindade de Jesus, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Aqui a gente vê que os demônios reconhecem a divindade de Jesus. Naquele tempo, quantos se negaram a reconhecer que Jesus era o Rei dos Reis, era o Filho de Deus? Pelo contrário, quando ele se julgava, quando ele falava, ele se pronunciava como Filho de Deus, os fariseus queriam prendê-los, porque achavam um absurdo ele se colocar como Filho de Deus. Mas os próprios demônios reconheciam: Tu és o Filho de Deus. A grande mensagem dessa segunda parte desse evangelho fica num tom que nós devemos prestar atenção. O demônio é demônio e reconhece a Jesus como Deus, reconhece a Deus como soberano, mas eles não querem aderir à verdade de Jesus. Eles não querem reconhecer a divindade de Jesus. E nós, quando estamos no pecado, nós fazemos igual. Não reconhecemos a divindade desse Jesus que cura e que liberta. Peçamos que o Espírito Santo, que habita em nosso coração, através do nosso batismo, nos dê força, discernimento e muita fé, para que nós possamos nos libertar disso que nos prende e nos afasta da semelhança desse Jesus, que é cheio de amor e misericórdia, para que Ele cure a febre do pecado existente nas nossas almas, no nosso espírito. Que nós possamos se sentir libertos, livres a amar a Jesus. E que nós possamos viver esse mês de setembro de maneira especial, contemplando a palavra dele, saboreando tudo o que ele pode nos trazer e nos dar para que nós crescemos em amor e santidade.
Que Deus abençoe a todos vocês, uma ótima quarta-feira e que tenham um mês de setembro abençoado. Deus abençoe a todos e até amanhã.